As Forças Armadas lançaram um contra-ataque. O colapso épico da Rússia. Soldados ucranianos estão destruindo a frente. A bandeira está hasteada. Contra-ataque com força total. O inimigo foi explodido em pedaços. Ocupantes capturados, equipamentos destruídos e posições estratégicas sob o controle das Forças Armadas da Ucrânia. Onda mortal do exército ucraniano. Dezenas de ocupantes mortos. As perdas russas são chocantes. Tudo isso a seguir. Assista até o final. Olá, este é a Ucrânia Hoje. Renata Zlanova e os últimos acontecimentos. Urgente. As Forças Armadas lançaram um contra-ataque. Militares ucranianos hastearam a bandeira da Ucrânia na localidade de Mali Shecherbak, na direção de Zaporizhzhia. Isso foi informado pelo 24º Batalhão de Assalto Independente Aidar. Temos o prazer de informar que, como resultado de uma operação conjunta dos soldados do 33º Regimento de Assalto Independente e do 24º Batalhão de Assalto Independente Aidar, a localidade de Mali Shecherbak está sob controle das Forças Armadas da Ucrânia. Os militares enfatizaram que esse sucesso é resultado de uma interação clara, determinação e trabalho coordenado das unidades. E cada passo como esse é mais uma página da nossa luta que continua todos os dias, apesar dos riscos e das perdas. O xamã está levando os Tarashi para o ponto de encontro, para o ponto de encontro, para o ponto de encontro. Que beleza! A informação foi confirmada pelo comandante das tropas de assalto das Forças Armadas da Ucrânia, Coronel Valentin Manko, que publicou imagens da limpeza que não existem em nenhum outro lugar. Segundo ele, os militares realizaram com sucesso uma operação especial de contra-ataque, libertando Mali Shecherbak, os territórios adjacentes a Shecherbak e, parcialmente, Stepov. Continuamos com a nossa operação. Acho que este não será o último assentamento que nós libertamos nesta direção. A operação foi bem sucedida. O inimigo não perdeu tudo. Muitos foram feitos prisioneiros. Avançamos cerca de 3,5 quilômetros à frente. As Forças Armadas da Ucrânia avançaram em Zaporizhzhia, rompendo por 3,5 quilômetros. A bandeira ucraniana foi hasteada e muitos ocupantes foram feitos prisioneiros. Veja todos os detalhes da linha de frente na reportagem. A Rússia intensificou os ataques em quase todas as direções. Colunas mecanizadas voltaram a entrar em ação e, mais uma vez, o equipamento do inimigo foi destruído. Como os dados dos partisas ajudaram a repelir o ataque massivo perto de Vovchansk. Montes de equipamentos inimigos destruídos perto de Dobropilia e uma situação crítica com a mobilização russa. Mas, para saber como está a situação no fronte hoje, assista agora mesmo. O exército russo ataca em toda a linha de frente, mas quase não avança em lugar nenhum, segundo o Instituto para o Estudo da Guerra. O próximo ataque foi planejado pelo Estado-Maior russo, inclusive na região de Kharkiv. Perto de Vovchansk, o inimigo reuniu forças suficientes para um avanço, mas perdeu antes mesmo de começar a ofensiva. Partidários também informam que seu agente do 82º Regimento de Fuzileiros Motorizados conseguiu repassar as coordenadas exatas das posições da artilharia russa, veículos blindados e locais onde os ocupantes estavam. Por causa disso, as forças de defesa da Ucrânia conseguiram se preparar com antecedência para possíveis ações ofensivas e atacar o inimigo. Como resultado do trabalho eficaz dos militares ucranianos, o plano dos russos fracassou antes mesmo de começar. Eles aproveitam as condições climáticas. O tempo não está muito confortável. A ausência, por exemplo, da mesma intensidade de operação dos nossos drones, porque os passarinhos simplesmente ou não vão enxergar ou não vão conseguir decolar. O inimigo vai tentar realizar ações de assalto mais ativas. Na verdade, com o uso, inclusive, de componentes mecanizados, o que já estamos observando hoje em algumas direções da linha de frente. Ao mesmo tempo, a situação continua tensa na região da cidade de Kupiansk. Lá também nossos militares registram o acúmulo do inimigo, que tenta aumentar sua presença no povoado a cada vez. No entanto, apesar das tentativas constantes de lançar um novo ataque, não há avanço da Rússia nessa direção. O inimigo conseguiu chegar às periferias da cidade.
Vocês sabem que os combates continuam na parte noroeste e norte da cidade. O inimigo tenta infiltrar grupos de sabotagem e reconhecimento também na parte central de Kupiansk. A situação é muito difícil. O objetivo é só alcançar espaço operacional e tentar avançar ainda mais pela região de Kharkiv. A tentativa de controlar a cidade, Kupiansk como um entroncamento, também é uma questão de logística. Ou seja, uma tentativa de bloquear a nossa logística, criando condições desfavoráveis para as tropas agrupadas que estão, em particular, nesta parte da linha de frente nas áreas vizinhas. A direção de Dobropils hoje é, provavelmente, o ponto mais quente da linha de frente. Nas últimas 24 horas, combates intensos aconteceram lá pelo povoado de Volodymyriva. É justamente de lá que os russos tentam romper para alcançar os seus, que permanecem cercados aqui. Um problema adicional foi o desembarque de tropas, acrescenta o Deep State. Os russos trouxeram para o vilarejo de 50 a 75 soldados de infantaria. A situação está ficando complicada. As forças armadas da Rússia vão tentar ao máximo tirar proveito da piora das condições climáticas, observam os analistas. Mais tarde, o primeiro corpo da Guarda Nacional Azov informou que conseguiram manter Volodymyriva sob controle. Como foi informado pelo corpo, os russos lançaram 35 unidades de veículos blindados pesados, tanques e veículos de combate blindados no ataque. Como resultado das ações defensivas, foram destruídos e danificados um veículo blindado de transporte, 3 tanques e 16 veículos blindados de combate do inimigo. Os russos também perderam 41 motocicletas e 2 veículos leves. Perto da vizinha Pokrovsk, os russos também decidiram se concentrar. Um grupo de infantaria em motocicletas partiu para romper as linhas. Como resultado, menos 13 motociclistas e nenhum avanço. Outro vídeo épico da região de Donetsk. Drones ucranianos contra tanques russos. As forças armadas da Ucrânia mostraram como nossos militares destruíram meia dúzia de tanques inimigos e um sistema de foguetes Grad. O vídeo foi publicado pelas forças de sistemas não tripulados das forças armadas ucranianas. Assim, na direção de Donetsk, os operadores do 427º Regimento Independente de Sistemas Não Tripulados Harog impediram as ações de assalto do inimigo, destruindo imediatamente 5 tanques, o que privou os grupos de infantaria da cobertura e impossibilitou o avanço posterior, conforme informado na mensagem. Além disso, os militares realizaram um ataque bem-sucedido contra um sistema de lançamento múltiplo de foguetes BM-21 Grad, enquanto o inimigo disparava contra as posições do exército ucraniano. Segundo o comando, agora, neste setor, as forças de defesa conseguiram obter uma vantagem tática. Nossos militares estão atuando tanto na linha de frente quanto na retaguarda do agrupamento russo. Assim, em Donetsk ocupado, após a chegada de drones, ocorreu um grande incêndio. Vitali, isso é foda. Segundo relatos dos moradores locais, nuvens de fumaça preta podiam ser vistas de qualquer parte da cidade. Sabe-se que o local atingido foi o antigo hipermercado Auchan, próximo ao anel viário Sloviansk-Donetsk-Mariupol. No entanto, moradores relataram nas redes que, após as explosões, ouviram claramente novas detonações e na noite anterior viram um acúmulo de veículos militares perto da loja. Sabe-se que, devido ao incêndio, o telhado do prédio desabou e o local foi completamente consumido pelo fogo. Está pegando fogo, pelo visto. Enquanto isso, na Rússia, em meio aos fracassos na linha de frente, o ritmo da mobilização caiu drasticamente. O recrutamento para as fileiras dos ocupantes diminuiu quase 3 vezes, o que já está sendo sentido pelas unidades na linha de frente, contou o chefe do Conselho de Reservistas das Forças Armadas da Ucrânia, Ivan Timoko. Segundo ele, a Rússia está tentando resolver esse problema de várias maneiras. Em particular, eles aprovaram em primeira leitura um projeto de lei que permite realizar a mobilização para o serviço militar obrigatório durante o ano todo. Timoko diz que a Rússia pode usar os recrutas, inclusive na guerra contra a Ucrânia.
Nos últimos 2 trimestres, eles recrutam por trimestre, nem por mês, cerca de 30 mil, 35 mil. Antes, esse número era recrutado em um mês e agora em 3 meses. Ou seja, atualmente eles recrutam 10 mil, 12 mil por mês. Ao mesmo tempo, analistas militares observam que, no espaço informativo russo, já nem escondem mais as perspectivas para os recém-mobilizados, declarando abertamente que, em média, eles têm apenas algumas semanas de vida após serem enviados. Assinar o contrato significa menos de 2 semanas de vida. O prefeito da cidade de Stryzhevo, na região de Tomsk, atingiu um novo nível de sinceridade. E disse honestamente que os novos contratados são necessários para substituir os mortos e feridos. Segundo o chefe da cidade, na sexta-feira ele recruta novas pessoas e na segunda-feira em terras antigas. O comandante militar Romanov deu uma compreensão mais detalhada do motivo pelo qual as pessoas são constantemente necessárias na frente de batalha. A vida útil de uma aeronave de ataque é de 12 dias, isto é da assinatura do contrato. Treinamento no campo de treinamento e o ataque em si. No singular. Claro, há apenas um ataque. E essas estatísticas são implacavelmente confirmadas pelas Forças Armadas da Ucrânia. Assim, segundo o Estado-Maior, nas últimas 24 horas os ocupantes perderam mais de 1.200 soldados. No total, as perdas da Rússia já ultrapassaram 1.122.000 pessoas. A contraofensiva das Forças Armadas da Ucrânia está a todo vapor. Zelensky fez uma declaração importante. Na direção de Dobropil, está em andamento uma operação de contraofensiva que frustrou a ofensiva de verão-outono da Rússia. As perdas do inimigo são colossais. Esses números são chocantes. Hoje também houve um longo relatório do comandante Alexander Sesky. Conversamos com ele por quase 1 hora. Ao longo de todas as linhas de frente. Do treinamento de nossas brigadas quanto ao apoio. Atenção especial agora, é claro, é dada a Operação Dobropil. Operação Contra-Ofensiva. Desde o seu início até hoje, os russos sofreram mais de 12 mil perdas. Dobropilia. Exatamente desde 21 de agosto. Destes 12 mil, eles têm mais de 7.200. Perdas irrecuperáveis. Também estamos nos defendendo em todas as outras direções. O impulso máximo do avanço das tropas russas está se esgotando em toda a linha de frente, declarou o chefe do Conselho de Reservistas das Forças Terrestres das Forças Armadas da Ucrânia, Ivan Timoko. Isso não significa que ele vai desaparecer imediatamente, mas eles não conseguem aumentar o potencial ofensivo agora. Mesmo se falarmos sobre a Vila Libertada em Dnipropetrovsk, onde capturaram o inimigo, vale a pena mencionar também a direção de Dobropilia. Lá, a saliência que o inimigo criou em determinado momento agora está dividida em cerco operacional ou até mesmo completo de um grupo inimigo. E a limpeza dos territórios continua. Os generais russos conquistam cidades e vilarejos ucranianos só no papel. As Forças Armadas da Ucrânia ainda mantêm sob controle posições-chave e nós logísticos. Além disso, as Forças Armadas da Ucrânia avançam rapidamente. Os ocupantes não estão tendo vida fácil nas regiões de Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia e Slobodansk. O inimigo é forçado a recuar de forma vergonhosa. O equipamento e as tropas dos ocupantes estão virando sucata. Confira todos os novos detalhes agora mesmo. O tempo não está do lado do Kremlin. E em um confronto prolongado, as chances de vitória da Ucrânia na guerra são muito maiores do que as de Putin. Essa é a conclusão a que chegaram jornalistas ocidentais após visitarem as posições das Forças Armadas da Ucrânia. A estratégia da Ucrânia em uma guerra de desgaste está mostrando resultados inesperados. Os veículos blindados de combate, bem, não é que estejam totalmente obsoletos, mas eles praticamente não têm chance de sucesso, especialmente se estiverem tentando formar algum tipo de agrupamento, e eles quase não têm chance de romper as linhas. As perdas constantes do inimigo e a adaptação das Forças Armadas da Ucrânia à tática moderna de combate, garantem os analistas, abrem possibilidades para uma vitória de longo prazo para Kiev. A Rússia contava com um avanço rápido no nordeste da Ucrânia. No entanto, as principais cidades e centros logísticos permanecem sob o controle das Forças Armadas da Ucrânia. No outono de 2025, os generais russos conquistam cidades e vilarejos ucranianos apenas em palavras e em relatórios falsos para o chefe do bunker. Bom, é claro que cumprir essas tarefas, o exército russo, muito provavelmente, não vai conseguir.
Mas o general Gerasimo, chefe do Estado-Maior, novamente, de acordo com vazamentos separados que apareceram na internet, nas redes sociais, relatou a Putin sobre mais um suposto sucesso das tropas russas. Ele, em particular, declarou que o agrupamento. Ele afirmou que as forças armadas da Ucrânia na região do reservatório Glebanbik foram destruídas, o que não é verdade. E, além disso, declarou que as tropas russas estão fazendo uma varredura nos bairros do sul da cidade de Kupiansk, o que também não é verdade. O que realmente está acontecendo no tão sofrido Kupiansk foi mostrado pelos operadores do 8º Regimento das Forças de Operações Especiais. O inimigo, nessa direção, realmente não desiste de tentar romper a defesa ucraniana. Na direção de Kupiansk, pelo menos 8 tentativas de ataque dos ocupantes ocorreram no último dia. No entanto, as forças armadas da Ucrânia conseguiram frustrar os planos de avanço do inimigo. As forças de defesa repeliram ações de assalto nas regiões de Petropavlivka, Novoplatonica, Pichane e Stepova Novozeliva. Com o uso de drones FPV de ataque, os ocupantes foram forçados a se refugiar nas casas mais próximas, após os operadores realizaram a limpeza de vários prédios onde o inimigo estava entrincheirado. Os ocupantes também não estão tendo vida fácil hoje na direção de Zaporizhzhia. Lá, os partisans do movimento também ajudaram a destruir um posto de comando móvel do inimigo. Cidadãos atentos forneceram as coordenadas exatas do veículo de comunicação dos ocupantes, que era usado como posto de comando móvel para controlar as unidades inimigas. A destruição desse centro de comunicação causou caos no sistema de comando dos ocupantes. A coordenação entre as unidades e a transmissão de ordens foram interrompidas, o que afetou seriamente a capacidade de combate do inimigo nesse setor da linha de frente. E aqui já são imagens do depósito de combustíveis e lubrificantes dos ocupantes pegando fogo na direção norte de Slobozansk. Nossos guardas de fronteira conseguiram destruir, nos últimos dias, locais de abrigo e meios de comunicação do inimigo. Além disso, o inimigo na direção norte de Slobozansk também sofreu perdas em pessoal. No total, nesta direção e na direção de Kursk, os defensores ucranianos repeliram 7 ataques dos russos. O inimigo realizou vários ataques aéreos contra nossas posições, lançando ao todo 10 bombas guiadas e efetuando 198 ataques de artilharia. A situação continua difícil na direção de Lima. Lá, o inimigo atacou 12 vezes, tentando avançar perto dos povoados de Serednia, Novozeliva e Derilov. No entanto, uma unidade especial de inteligência militar da Ucrânia conseguiu destruir de forma precisa e eficaz os ocupantes, seus equipamentos e drones. Devido às pesadas perdas nessa e em outras direções, as tropas russas foram forçadas a diminuir o ritmo do avanço. É o que explicam os analistas militares. De acordo com os resultados do mês passado, de setembro, a atividade dos russos na linha de frente diminuiu um pouco. O número de ataques que eles realizam cai proporcionalmente ao número de baixas entre o pessoal. A estatística oficial ucraniana também não incentiva muitos ocupantes a continuarem com os chamados ataques suicidas. Assim, setembro de 2025 foi bastante emblemático. No quesito de eficiência das unidades da Guarda Nacional. Graças ao trabalho coordenado dos guardas, o inimigo perdeu, só no último mês, pelo menos 677 veículos, 418 sistemas de artilharia, quase 200 radares, 17 sistemas de lançamento múltiplo de foguetes, 29 tanques e quase 70 depósitos de munição. Enquanto isso, o exército russo continua atacando exclusivamente a população civil e prédios residenciais. E vale destacar que isso não acontece só na Ucrânia. Na véspera, o tão elogiado sistema de defesa antiaérea da Rússia atingiu com um míssil um prédio residencial na região de Belgorod. No vídeo, dá para ver que os andares superiores do prédio residencial foram atingidos.
Como resultado, segundo a mídia russa, as janelas de 15 apartamentos foram quebradas. 20 carros estacionados foram danificados, mas oficialmente não há vítimas. No entanto, a julgar pelas imagens publicadas na internet, a destruição do prédio pode ser muito mais séria. A cada dia, fica mais difícil para a Rússia continuar lutando. Não há equipamentos e o recurso humano também está se esgotando. Por isso, Putin decidiu reunir uma legião estrangeira da morte. Você vai ficar chocado quando souber quem o homem do bunker recrutou para o seu exército. Como a Rússia transforma mercenários em carne de canhão. Assista agora mesmo. As fileiras dos aliados que lutam contra a Rússia estão crescendo. Desta vez, vindos de um lugar distante da América Latina, Cuba. Eles lutaram desde os anos 60, com a chegada de Fidel Castro ao poder em Cuba, e os soldados cubanos lutaram tanto na América Latina quanto, depois, com a ideia de Fidel Castro de enviar o exército cubano para a África, levantar aliados lá e transformar toda a África em comunista. Eram ideias completamente absurdas. Por isso, para os cubanos, lutar, considerando o estado absolutamente pobre do país, para eles, a guerra é uma das formas de ganhar dinheiro. De acordo com documentos oficiais do Departamento de Estado dos Estados Unidos, aos quais a agência Reuters teve acesso, Havana não apenas apoia a política do Kremlin. Ela poderia ter enviado até 5 mil de seus cidadãos para a guerra contra a Ucrânia. Eu soube que o contrato era verdadeiro quando cheguei. A Federação Russa me trouxe até aqui. Todo mundo aqui sabia por que tinha vindo. Eu sei disso com certeza. Todos sabiam que tinham vindo para a guerra. Este é Henrique Abunsalif. Ele entrou para o exército russo para ganhar dinheiro, não para matar ucranianos. Eu descobri que meu filho foi recrutado no dia em que ele foi embora. Eu não sei como esse processo aconteceu, porque ele nunca me contou nada. Eu entendi isso quando ele estava no aeroporto. Ele me ligou e contou tudo. O recrutamento ativo de cubanos para a guerra começou ainda em 2023, depois que o ditador russo assinou um decreto que permite que estrangeiros que ingressaram no exército obtenham cidadania russa de forma acelerada. Depois disso, dezenas de cubanos correram para a guerra. A pobreza obriga. Se não vivêssemos nessa miséria, tenho certeza de que essas pessoas não teriam ido para a Rússia. Mas é assim, você trabalha, trabalha e trabalha. Meu marido trabalhava duro em Cuba, mas um dia ele me disse, não aguento mais isso. Perguntei o que tinha acontecido. Ele respondeu, não se preocupe, eu sei o que estou fazendo. Meu marido era assim. Segundo os dados disponíveis, os centros de recrutamento estão localizados em várias regiões. Aos candidatos prometem salários de $1.500 a $2.500 por mês, cidadania ou visto de residência. Pagamentos em caso de ferimento e outros benefícios. Para algumas empresas, Moscou cria pacotes completos, pagamento, moradia, legalização. Tudo isso torna a proposta atraente para pessoas economicamente vulneráveis. Pessoas. Ou até mesmo países asiáticos, quero dizer a Coreia do Norte, oferecem pagamentos mais ou menos competitivos e as pessoas estarão dispostas a lutar assim. A resposta não está apenas nos cubanos que lutam, mas também nos números que estão na rede. Estamos falando de 3.000 militares norte-coreanos e alguns milhares de mercenários de países africanos. Os intermediários incluem, em particular, agências de turismo. Milhares de estrangeiros mercenários são recrutados para o chamado Batalhão Internacional de Voluntários da Rússia. Eles usam campanhas publicitárias chamativas, promessas de altos rendimentos e truques na hora de assinar contratos. A propaganda e o recrutamento acontecem principalmente pelo Telegram, segundo o Los Angeles Times. O anúncio era simples. Assine por 1 ano para lutar ao lado da Rússia na zona da Operação Militar Especial. Ou seja, participe da guerra na Ucrânia e ganhe cidadania, assistência médica gratuita, dinheiro e terra. É o que diz o material do Los Angeles Times. Mas nem tudo acontece de forma honesta.
Os contratos para estrangeiros muitas vezes são feitos de modo que eles não consigam entendê-los completamente. Os tradutores não têm acesso ao Wi-Fi. Depois de chegarem à linha de frente, os pedidos para rescindir o contrato exigem um pagamento de até $6.000. Outro método dos recrutadores são os vistos de estudante e de turista. Muitos estrangeiros inicialmente vão para a Rússia com esses vistos e depois assinam um contrato com o Ministério da Defesa da Federação Russa. Eles são recebidos por corretores e oficiais russos diretamente nos aeroportos. Para motivar os novos mercenários, os recrutadores publicam mensagens sobre as chamadas vitórias do exército russo, escondendo as derrotas. Apesar de todos os riscos, o interesse dos estrangeiros não desaparece. Enquanto isso, os Estados Unidos intensificam os esforços diplomáticos para neutralizar o fator cubano na guerra da Rússia contra a Ucrânia. A administração de Donald Trump mobiliza diplomatas americanos para lutar contra a resolução da ONU, que pede o fim do embargo comercial de longa data contra Cuba. Os documentos do Departamento de Estado destacam que Cuba utiliza iniciativas internacionais, como a Resolução Anual da ONU, para se apresentar como vítima das sanções, embora, na realidade, seus cidadãos estejam envolvidos em combates ao lado do agressor. O regime cubano não conseguiu proteger seus cidadãos de serem usados como peões na guerra entre Rússia e Ucrânia, declarou o porta-voz do Departamento de Estado. Cada alma recrutada não é apenas um número nas estatísticas. Para o Kremlin, isso é uma chance de sair na frente. Moscou está ampliando sistematicamente o grupo de estrangeiros dispostos a lutar por seus interesses. Para um país terrorista, essas pessoas são simplesmente mão de obra barata e bucha de canhão. Para mercenários, chances de ganhar dinheiro fácil. O que você acha dos acontecimentos recentes? Escreva sua opinião nos comentários. Curta o vídeo e fique por dentro dos principais assuntos. Avançar!